Meus amados irmãos, que a graça e a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de vós. Estamos mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel, que traz por tema nesse quarto trimestre Paulo, o apóstolo de Cristo. E o comentarista desta lição é o pastor Sérgio Nascimento da Costa. E a lição de hoje é a lição de número 12, que traz por título Epístolas da Prisão. Nós vamos começando lendo aqui, o versículo do dia, não esquecendo que o texto de referência está registrado em Éfeso, capítulo 3, do versículo 1 a 7. E o versículo do dia diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Éfeso capítulo 4, verso 1. A verdade aplicada diz ainda que nenhuma adversidade que nos sobrevenha pode impedir o propósito de Deus em nossas vidas ou em nossa vida. Os objetivos da lição de hoje, irmãos, o primeiro deles é explicar temas relevantes da carta aos Filipenses. O segundo é apresentar as cartas de Colossenses e Filemão. E, em terceiro, desenvolver os temas centrais da carta aos Efésios. E o nosso momento de oração hoje é para que Deus nos fortaleça diante das adversidades no cumprimento de nossa missão da caminhada cristã. Bendito seja o nome do Senhor. A introdução vem dizendo que Paulo escreveu 4 cartas quando estava preso em Roma. Escreveu Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. Estes escritos retratam um pouco as dificuldades e privações vividas por um homem que dedicou a sua vida por um único e grandioso propósito: viver para Cristo em prol do reino e da igreja. Então nós vemos aqui que Paulo, conforme as lições anteriores, ele foi levado para Roma. Durante 2 anos ele ficou em prisão domiciliar. Ele teve depois a oportunidade de fazer outras viagens e nessa outra prisão ele vai realmente ficar encarcerado, Vai para o calabouço. Agora, o que nos motiva aqui, irmão, diante de todas essas informações, é que apesar de Paulo não poder estar pregando o evangelho, implantando igrejas como ele fazia, ele tinha papel e pena, Ele escrevia as cartas, não só aconselhando as igrejas, exortando as igrejas, motivando a fé daqueles irmãos, mas ele mostrava que, apesar de estar preso, o evangelho não estava preso. E um outro ponto que nós podemos destacar aqui é que durante esse período de prisão domiciliar que Paulo teve, ele também tinha guardas que fazia plantão na sua porta ali e estavam junto com eles. E essas pessoas, esses militares, tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus por intermédio do apóstolo Paulo. E muitos se converteram. E quando eles, destacados para outras regiões, conforme vimos em lições anteriores, eles falavam do amor de Deus. Eles também pregavam o evangelho. E isso fez com que o evangelho se expandisse. Embora Paulo estivesse privado, dessa prerrogativa, dessa liberdade de poder sair para pregar o evangelho, mas o evangelho, contudo, estava livre e estava sendo propagado para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O ponto-chave aqui nos chama a atenção é que, mesmo preso em Roma, Paulo se preocupava com a saúde espiritual das igrejas, comunicando-se através de carta. Então, como dissemos a princípio, era uma preocupação de Paulo, e quando ele recebia notícias daquela igreja, seja elas boas ou ruins, ele imediatamente escrevia para aquelas igrejas, às vezes elogiando pelo bom trabalho que estava sendo realizado, e muitas vezes aconselhando ou exortando aquelas igrejas para poder se firmarem na fé e no amor de Deus. Então nós temos aqui a primeira carta,
que é Filipenses. A igreja de Filipenses foi a primeira a ser fundada na Europa. Lídia foi a primeira pessoa convertida da cidade. Foi lá que Paulo ficou preso com Silas e ali pregaram ao carcereiro. A igreja mantinha financeiramente o ministério de Paulo, conforme registra Filipenses, capítulo 4, versículo 15 a 16. Os estudiosos não têm um consenso onde provavelmente Paulo escreveu a carta, sendo mais provável Roma, pois afirma que poderia sofrer uma morte iminente, conforme Filipenses, capítulo 1, verso 20. Então, nós vemos aqui nesse primeiro ponto, nesse primeiro tópico, quando Paulo esteve ali em Filipos, ele foi aprisionado e à meia-noite Paulo estava ali cantando, estavam orando e cantando, louvando a Deus, e de repente todas as portas das prisões se abriram, as cadeias caíram pelo chão, e nós temos ali aquele episódio em que o carcereiro, achando que todos tinham fugido, tentou tirar sua própria vida. E Paulo impediu, dizendo: todos estamos aqui, nenhum escapou. E imediatamente aquele carcereiro pergunta a Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo. E aí Paulo dá a resposta, imediata, dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro aceitou Jesus com a sua casa e foram batizados e tornaram-se mais uma família, no serviço do Mestre, servindo ao Senhor. Depois, nós vemos aqui um outro ponto que nos chama a atenção, é que aquela igreja recém-fundada, ou recém-plantada ali em Filipos, ela passa agora a ajudar, a manter Paulo, o ministério de Paulo financeiramente. E alguns estudiosos, como vimos aqui, eles não conseguem chegar num consenso, de onde Paulo escreveu essas cartas, mas provavelmente, ou seja, 99%, Paulo escreveu lá da prisão em Roma. E provavelmente nessa época já era Nero, que era o comandante em chefe ali daquela região, daquele estado. Ok? Era um homem que tudo que dava errado botava a culpa nos cristãos. Ele tinha uma raiva muito grande dos cristãos. Ele fez coisas barbárias, coisas que arrepia só de ver, ou de ler. Mas, enfim, e ele fala aqui, conforme o comentário, que ele dizia que ele poderia sofrer uma morte iminente, porque ele estava na mão agora de alguém que era carrasco e que não tinha nenhum tipo de piedade. Muito bem. O primeiro ponto aqui, ele fala sobre regozijar sempre. O cristão precisa se regozijar sempre no Senhor. É um dos temas principais da carta. É a exortação e o encorajamento de viver segundo os padrões de Cristo. É fundamental para todo cristão conhecer Cristo profundamente, de modo a participar com Ele de sua morte, de viver sua vida de forma a se sacrificar pelo próximo. O sofrimento certamente virá. Todavia, em Cristo podemos encará-lo com alegria. O incentivo em regozijai-vos é uma forma de contagiar e constranger, pois mesmo preso o apóstolo espalhava a alegria da salvação. Ele ensina que por meio da oração o cristão pode manter uma vida de alegria, conforme Filipenses capítulo 1, do versículo 3 a 11. Irmãos, nós vivemos numa época que a gente tem queixo de vidro. O que eu quero dizer com isso? A gente é melindroso, é normal, e não deveria ser, mas isso se tornou normal para muitos cristãos, em meio a alguma dificuldade, em meio a uma crise, murmurar, reclamar, fazer aquela cara de triste, fazer aquela cara de mal acabado ou de mal acabada, porque as pessoas não querem passar por sofrimento. E o Senhor Jesus, quando a gente olha para os evangelhos, a gente vai perceber que Jesus ele nunca prometeu para os seus servos, para os seus seguidores, sombra e água fresca. Ele não nos chamou para uma colônia de férias.
mas ele nos chamou para uma peleja, para uma guerra contra as hostes infernais. E nessa peleja, irmãos, nós vamos ter diversos tipos de problemas. São guerras que vão se levantar de todas as formas. Então, o cristão autêntico, como Paulo nos mostra através dessa carta aos Filipenses, ele nos mostra que mesmo em meio à dor, ao sofrimento, o cristão ele tem que ter uma convicção de que, embora tudo esteja ruim, tudo esteja desgringolando, ele tem uma paz interior, ele tem o auxílio do Senhor, como está escrito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que no mundo tereis aflição, mas tende ânimo. Então, quando nós nos baseamos nas palavras do Senhor Jesus e cremos que isso é real, nós vamos sentir dores, vamos gemer muitas vezes, vamos chorar muitas vezes, mas há uma alegria interior que vai contagiar as pessoas que estão em volta de nós. É exatamente isso que Paulo fazia. Embora acorrentado, muitas vezes passando fome, passando necessidade, jogado num calabouço, ele estava ali sempre passando ali, como hoje se diz aí, né? Num provérbio bem popular, passando energia, né? Aqui ele estava transmitindo a alegria que ele tinha interior, a comunhão que ele tinha com Deus, embora o seu corpo estivesse, né, dolorido, inflamado, mas ele estava feliz ao ponto de orar e cantar. E a oração é a chave da vitória para todo cristão. Se nós reclamássemos menos e orássemos mais, nós seríamos muito mais abençoados. A verdade é que nós reclamamos muito e oramos poucos ou quase não oramos, ou por que não dizer nem oramos. Esse é o grande problema e a grande diferença entre nós hoje e Paulo e os apóstolos e discípulos no passado. Bendito seja o nome do Senhor, mas que Deus tenha misericórdia de nós. No outro ponto aqui, nós vemos aqui a questão da unidade pela humildade. Como cidadão do céu, Paulo ensina o caminho da unidade através da humildade, conforme o hino cristológico de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Mesmo humano, Jesus se mostra igual a Deus, por manifestar a essência divina em todo o seu ser, o de amar de forma altruísta e de entrega plena e total de si mesmo, permanecendo fiel ao compromisso que estabeleceu com Deus Pai, o de morrer sob o peso do pecado. Ao se tornar carne, o Filho de Deus aniquilou-se, do grego kenosis. Ele não deixou de ser Deus, mas se fez totalmente humano. Jesus é o maior exemplo de humildade, um Deus que desceu, não nasceu nos palácios, mas numa manjedoura, viveu como um camponês, fez-se filho de um carpinteiro, mesmo sendo rico, fez-se pobre. Bendito seja o nome do Senhor. E a essência maior aqui, nesse segundo ponto, é que nós precisamos fazer parte da unidade. A Igreja de Cristo, ela é uma unidade. Não quando nós nos reunimos, nós não estamos apenas reunidos, mas formamos ali uma unidade. E essa unidade, ela tem que zelar pela humildade. E o exemplo é Cristo, né? Que abdicou de tudo quanto tinha, abriu mão do seu trono de glória, abriu mão do seu poder, de tudo quanto ele possuía lá nos céus, desceu a essa baixa terra, ele se humanizou, tornou-se carne, habitou entre nós, foi humilde, servo, mesmo sendo Deus, ele se humilhou e se humilhou ao ponto de morrer numa cruz pelos nossos pecados. Então ele é o exemplo maior para nós nos dias atuais. Nós devemos ser humildes, devemos imitar o Senhor Jesus. Como o próprio Paulo diz, sejais os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, isso é importante. Paulo, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele tinha consciência daquilo que ele tinha abraçado. Outrora, um perseguidor dos discípulos de Jesus, dos cristãos, mas agora uma pessoa que estava disposta a entregar a sua própria vida por amor a Cristo, por amor às almas. E isso ele fazia, e ele sabia que
ele não mediria esforço, ele não iria titubear no momento em que ele tivesse que tomar uma decisão, né? Se tivesse que dar a sua própria vida, ele daria como fez. Foi até o fim, como está escrito, combatendo o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé. E agora, guardando a coroa que o justo juiz, o Senhor Jesus Cristo, dará a cada um de nós naquele dia. Militar, irmãos. Militar é importante, mas sempre reconhecendo, sempre tendo esse senso de humildade e de unidade no meio da comum em que você congrega, na igreja, no templo, junto com os irmãos, amando uns aos outros como Cristo nos amou. Bendito seja o nome do Senhor. No segundo tópico, nós vamos ver aqui agora a carta a Filemão. O que as cartas aos Colossenses e a Filemão têm em comum? Ambas foram escritas quando Paulo estava preso em Roma e foram enviadas por Tíquio, conforme registra Efésios capítulo 6, verso 21. A igreja em Colossos se reunia na casa de Filemão, da qual Onésimo fazia parte, Colossenses capítulo 4, verso 9. A cidade de Colossos ficava na Frígia, às margens sul do rio Lico. Ela foi fundada quando Paulo estava em Éfeso. Durante esse período, Epáfras, provavelmente, estava em Éfeso e se converteu ao Evangelho, retornando à cidade de forma a dar início à igreja em Colossos. Colossenses capítulo 1, verso 7. No momento da redação da carta, Epáfras se encontrava junto a Paulo em Roma e relata os fatos do ao apóstolo, conforme Colossenses 4, verso 12. O tema principal da carta é reafirmar que Cristo é o Senhor sobre toda a criação, inclusive sobre o reino espiritual, e que, por meio dele, a salvação foi consumada. Todo tipo de governo está debaixo do senhorio de Cristo, sejam governos humanos ou poderes cósmicos, conforme Colossenses capítulo 1, verso de 15 a 20. Então, nós vemos que o início desse segundo tópico é a carta para os irmãos de Colossos e Filemão. Então, diz aqui que ambas as cartas foram escritas por Paulo quando estava preso em Roma e foram enviadas por Tíquio, né, à igreja em Colossos, que se reunia na casa de Filemão, da qual Onésimo fazia parte. Então, nós vamos ver aqui que uma carta era para a igreja, mas essa outra carta para Filemão era uma carta específica, porque, num dado momento, né, esse Onésimo, que era escravo de Filemão, ele foge do seu senhor e vai para Roma, né? Então, ele acaba ali se encontrando com Paulo. E Paulo conhecia ambos, tanto Onésimo como conhecia Filemão. E diz que ali Onésimo se converte a Cristo, né? Ele é batizado. Então, agora, Paulo escreve uma carta para que Filemão receba Onésimo, não como um escravo, mas como um irmão em Cristo, né? E que perdoe, né? Nós vamos ver aqui na sequência, né, desse comentário, e isso acontece. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui na carta aos Colossenses, Paulo enfatiza que todo tipo de governo está debaixo do senhorio de Cristo, ou seja, nada acontece sem a permissão do Senhor. Então, os governantes da época estavam governando, mas eles não podiam se achar ou pensar que eles estavam ali pelos seus méritos, porque eles eram pessoas mais importantes ou melhores, mas eles estavam ali exatamente porque Deus permitia que assim fosse. Eles estavam debaixo do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A carta endereçada a Filemão trata de seu escravo Onésimo, que recentemente tinha encontrado com Paulo em Roma e se convertido ao Evangelho. Paulo envia Onésimo de volta ao seu Senhor, mas pede que o aceite como seu próprio coração, conforme Filemão, capítulo 1, 12. A epístola trata dos temas de reconciliação e do relacionamento entre servos e Senhor. Ela também retrata o conceito ensinado por Cristo do maior servir ao menor, conforme Lucas 22, 26. Pois, ao receber o escravo como se fosse Paulo, seu pai na fé, fica implícito que Filemão
deveria agora cuidar de seu escravo como a um irmão em Cristo. Apesar de não tratar diretamente do assunto, o pedido do apóstolo deixa sugestivo a abolição de escravos por senhores cristãos. Então, aqui nós vemos que Paulo ele dá ênfase quando séculos mais tardes, milênios mais tarde, podemos assim, houve a libertação de todos os escravos, porque até então as pessoas tinham seus servos e eles eram objetos, ou propriedades dos seus senhores. Eles podiam fazer com eles o que bem entendesse. No entanto, para o cristão, Paulo dá essa ênfase, ele mostra que nós não podemos escravizar ninguém, até por conta de um preceito da lei de Moisés, que por um período, aquele que tinha poder aquisitivo maior podia comprar a propriedade daquele que estava falindo, por fim podia agregar aquelas pessoas, mas tinha um período, um prazo, para que aquelas pessoas viessem ser libertas e tudo que ele tinha ser devolvido. Então, diante do que está escrito na lei, Paulo ele vai dar esse conselho a Filemão, para que trate o seu servo, não como um escravo, mas como um irmão em Cristo, mesmo agora, depois dele ter aceitado Jesus e agora fazer parte da família de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, nós temos aqui a carta de Éfeso, aonde Paulo permaneceu 3 anos na cidade de Éfeso, conforme registra Atos, capítulo 20, verso 31. Isso fez com que ele conhecesse muito bem aquela igreja, também escrita na prisão. Ela tem como objetivo promover espiritualidade entre os membros da Igreja de Cristo, reconciliação entre judeus e gentios, por intermédio da morte sacrificial de Jesus na cruz, a supremacia sobre as potestades e a ética cristã em sua unidade com o Espírito. Então, nós vemos aqui que muitos estudiosos afirmam que a falta de uma introdução mais personalizada e a afirmação que, aparentemente, Paulo não conhecia os destinatários de Éfeso 1:15, faz acreditar que o apóstolo redigiu uma carta que servisse não somente às igrejas em Éfeso, como era de costume, mas também às outras igrejas da Ásia, dando a esta carta um caráter circular, as quais Tíquio estava entregando com a carta aos Colossenses, conforme registra Colossenses capítulo 4, versos de 7 a 9. Outra característica da carta circular é que aos Efésios não é escrita a partir de um problema específico ou a partir de um relatório vindo de um dos colaboradores do apóstolo. Ela abrange conceitos gerais sobre a redenção e a correta conduta da igreja. Então, irmãos, era também costume do apóstolo Paulo escrever as suas cartas e essas cartas circularem pela igreja. Nós vemos isso na terceira epístola de João, quando as cartas eram escritas, ali, por exemplo, nós temos as referências de Gaio, Demétrio e Diotrefes, São os três, aqueles dois, Demétrio e Gaio, eram obreiros valorosos, obreiros que tinham cuidado, com o crescimento da igreja, estava submisso ao seu líder, que era o apóstolo João. Então, quando João escrevia essa carta, ela percorria as igrejas, ela era lida em todas as igrejas, Nesse caso aqui, era a mesma coisa. Então, Paulo, ele escrevia as cartas, mas, às vezes, a carta de Éfeso, por exemplo, foi escrita, mas como nós vimos aqui, os estudiosos, eles não conseguiram definir ou distinguir assim, um destinatário. Então, essa carta passa por Éfeso, depois vai para Colossos, Filipos e assim sucessivamente. Então, todos passam a ter conhecimento dessas cartas. E é uma carta que nós vemos que não era uma exortação, não era uma disciplina, mas era uma carta, conforme vemos aqui, que abrangia os conceitos gerais sobre a redenção e a correta conduta da igreja, a maneira como a igreja deveria se portar diante da sociedade corrompida, a maneira como os crentes deveriam se portar uns diante dos outros. Diferente da carta de Corinto, por exemplo, quando ali havia muito partidarismo, como também a de Éfeso,
nós encontramos ali muitos judaizantes, né? Aquelas pessoas que eram judeus convertidos, mas tentavam, de uma forma ou de outra, implantar os costumes dos judeus, né? Inclusive, o principal deles era fazer com que aqueles irmãos gentios passassem pela circuncisão. Então, nós vemos que Paulo teve que tratar N vezes desse problema, porque a infiltração dessas pessoas querendo impor normas, impor outros costumes, outras regras, era muito grande, né? Isso sem dizer daqueles falsos mestres que apareciam e tentavam desconfigurar tudo aquilo que Paulo estava fazendo, né? Que tinha feito, né? Então, sempre tem, irmãos, essa classe de obreiros que a gente pode chamar de abutres. Então, num momento em que muitas vezes o líder não está presente, o pastor não está presente, ele começa a despregar aquilo que o pastor pregou, ele começa a querer colocar formas diferentes daquilo que é o correto, daquele padrão que está sendo colocado ali. Nós temos isso no nosso meio. Infelizmente, eu já vi isso, né? Na ausência do pastor, sempre tem alguém que é engraçadinho e tenta, né, muitas vezes, despregar ou tirar aquilo que já foi colocado para colocar um outro marco, e isso não pode acontecer. Precisamos ficar atento, como o apóstolo Paulo sempre esteve atento. Um outro ponto aqui nessas cartas é que o alcance da obra da salvação, conforme a carta trabalha, conceitos já desenvolvidos por Paulo, comunidade, em especial de judeus e gentios em Cristo, ele emprega o termo amor, caridade, do grego, que é ágape, 19 vezes, iniciando Efésios capítulo 1, verso 4 a 6, e terminando a carta em capítulo 6, 23 a 24. Ele também fala sobre a graça e a paz, Efésios capítulo 1 e 2, predestinação, Efésios capítulo 1, verso de 4 a 5, a reconciliação e a união com Cristo, Efésios capítulo 2, do verso 1 a 21. Portanto, conforme o plano divino, estabelecido desde a eternidade, Deus dirige, executa e mantém a salvação dos eleitos, assim como a presença e habitação do Espírito é a garantia e a certeza da salvação. Efésios capítulo 1, verso de 13 a 14. Então nós vemos aqui que as duas naturezas de Cristo é um dos mistérios do cristianismo, pois como Cristo poderia ser totalmente Deus e totalmente humano, essa doutrina das duas naturezas de Cristo é chamada de união hipostática. Afirma-se, portanto, que em Cristo a natureza humana e a divina não se mistura, enquanto ele permanece como uma só pessoa. Os pais da igreja utilizaram o símbolo da tocha como um meio pedagógico. Assim, a parte do fogo representava a natureza divina, enquanto a parte de madeira representava a natureza humana. Os dois elementos permanecem juntos, tanto o fogo quanto a madeira, mas não se confundem nem se misturam. Neste sentido, as duas naturezas em Cristo não são confundidas nem suprimidas. Elas subsistem justapostas na pessoa de Cristo. Portanto, a prisão abriu a oportunidade para Paulo se comunicar com a igreja através de cartas que posteriormente se tornaram o grande bloco doutrinário da Bíblia. Determinadas limitações abrem oportunidades para outros talentos. Então, irmãos, o que nós aprendemos nesta lição, através da vida do apóstolo Paulo, é que mesmo impossibilitado de sair para pregar o evangelho, de implantar igrejas, como sabemos que o apóstolo Paulo foi, né, um perito nisso, né, um grande missionário, talvez o maior, né, depois de Jesus. Ele preso, ele continuou trabalhando para o Senhor Jesus. Não estava presente, né, fisicamente falando, mas em espírito ele estava presente com a igreja e através dos seus escritos. Bendito seja o nome do Senhor. Que possamos, como cristãos, aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes nós fazemos corpo mole, muitas vezes nos acovardamos, muitas vezes, diante de alguma circunstância, nós queremos retroceder, desanimar, mas que estes exemplos
este exemplo de Paulo, né, possa nos motivar a caminhar, a estar de pé na presença do Senhor a cada dia, fazendo a sua vontade e aguardando o glorioso dia da sua vinda, pois sabemos que o Senhor está às portas. Portanto, meus queridos irmãos, fiquem todos na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos conceder.